Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Podeis tomar assento em nome de Jesus. Meus irmãos, de antemão quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade que mais uma vez o Senhor me concede de ministrar a sua palavra. Os irmãos podem não estar percebendo, irmão, mas eu estou tremendo que nem vara verde. Diga assim comigo, misericórdia. Só misericórdia mesmo. Mas o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Não é porque o pregador está nervoso que ele não vai deixar de falar. Deus fala do mesmo jeito. Quantos vieram ouvir a mensagem de Deus nessa noite? Amém. Quero agradecer a Ele, irmãos, por essa oportunidade que Ele me concede. De antemão também quero agradecer o convite feito pelo diácono Mauro, diaconisa Cláudia. Deus abençoe. Também não posso deixar de fazer aqui minha gratidão ao pastor Flauber, que nos confiou mais uma vez o púlpito da igreja para fazermos uso da palavra de Deus. Deus abençoe ele, sua esposa, toda a sua família e o seu ministério. Meus irmãos, por gentileza, abra comigo a sua Bíblia no livro do Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo de número 2. Gênesis, capítulo de número 2. Gênesis, capítulo de número 2. Vamos ler o verso de número 7, o 18, o 22, 23 e o 24. Gênesis, capítulo de número 2, verso de número 7. Quantos encontraram, digam amém. Nos diz a palavra de Deus. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Verso 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que esteja como diante dele. Verso 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Amém. Meus irmãos, muito me alegro, estou muito feliz por esta noite ter a oportunidade de ministrar no culto da família. Aceitei a Jesus no ano de 2010, 2011 e pasme, esse é o segundo culto da família que eu prego. Então, minha experiência com relação à família ainda não é tamanha como alguns dos meus colegas aqui do ministério, mas tenho certeza que Deus ele pode utilizar o seu instrumento para falar com cada um de nós essa noite, porque a palavra é dele, a unção é dele, a glória é dele, a virtude é dele, a unção é dele, e ele faz do jeito que quer, da forma que quer e da maneira que ele quer. Resta saber se os nossos corações estão abertos e dispostos a ouvir aquilo que ele quer falar com cada um de nós essa noite. Meus irmãos, falar de família, o culto da família, eu julgo ser um dos cultos mais importantes do calendário da igreja. Não que exista, e os irmãos me entendam, um culto mais importante do que o outro, não. Todo culto ele é importante na mesma dimensão, da mesma forma. Todo culto é importante, porque o culto ele é o ajuntamento de pessoas que vêm com o intuito somente de adorar a Deus, de louvar a Deus, de agradecer a Deus pela semana que está
começando hoje, já agradecer a Deus pela semana que passou e agradecer a Deus pela semana que já se inicia. O culto da família é um culto muito importante, porque é no culto da família, de forma bem específica, que nós tratamos de assuntos também muito específicos. Criação de filhos, educação de filhos e todas aquelas recomendações que a Bíblia ela nos ensina. Mas eu quero trazer, meus irmãos, aqui uma aplicação, uma reflexão rápida, mas trazendo aqui uma pegada um pouco diferente, trazendo aqui uma pegada um pouco mais diferenciada. E falar de família é muito importante, principalmente nos dias que nós vivemos. Falar de família hoje é essencial. Falar de família hoje é fundamental, porque se tem uma instituição que tem sido atacada com muita frequência e veemência, se chama família. Nunca se houve um momento na história, e a sociologia e a história comprova isso, em que a família foi tão atacada como nos últimos anos, nas últimas décadas. A família tem sido alvo de muitos ataques, ataques dentro, ataques de fora, e muitas das vezes são imperceptíveis. Nós não conseguimos perceber estes ataques. Muitos deles ataques covardes, muitos deles ataques sorrateiros, muitos desses ataques como sapatinho de lã. Aquele que ataca a família tem atacado e muitas das vezes nós não temos percebido. É por isso, meus irmãos, que é importante que nós, que fazemos parte da família, somos membros ativos da nossa casa, da nossa família, possamos estar atentos a tudo aquilo que está acontecendo, seja aqui na igreja, seja no recinto familiar, seja no seio da sua família. Perceba, porque muitas das vezes esses ataques que são sorrateiros, que são silenciosos, que são praticamente quase que imperceptíveis, que nós não temos nem visto, muitas das vezes é um celular que está na mão dos nossos filhos, é um celular que está nas mãos dos pais, é um celular que está nas mãos de alguém da nossa casa, e a gente muitas das vezes não percebe, mas é por ali que muitas das vezes os ataques eles começam. Então é importante que nós, como membros da família, ativos no meio da nossa família, estejamos atentos, porque, irmãos, uma coisa é certa, o diabo não brinca de ser diabo, o adversário não brinca de ser adversário, o inimigo não brinca de ser inimigo, ele vai ser inimigo até o último dia dele, ele vai continuar sendo inimigo, e a igreja não pode ficar recuada. A igreja, eu julgo eu, ser a guardiã da família. Deus, ele institui duas grandes instituições. Primeira, família. Segunda, a igreja. E quando Deus, ele estabelece a igreja na terra, julgo eu. Isso é um pensamento meu. Você também não precisa tomar para si como verdade para você. Mas eu creio, julgo eu, que a igreja, quando Deus estabelece a igreja na terra, Deus estabelece a igreja com um intuito, com um objetivo. Qual é? Defender a família. A igreja é guardiã da família. Por quê? Porque se você não percebeu, a igreja ela é formada por pessoas, por comunidades, por famílias. Igreja é família. Igreja, o corpo de Cristo, são formados por famílias. Então hoje nós estamos aqui reunidos na presença do nosso Pai, e todos nós somos os seus filhos. Isso aqui é família, isso aqui é recinto familiar. Igreja é formada por famílias, e muitas das vezes, irmãos, a igreja, como defensora da família, parece estar recuada, apática, e parece não se utilizar das armas necessárias que Deus lhe confiou e lhe entregou nas suas mãos, para que ela pudesse guerrear. Como nós olhamos Efésios capítulo de número 6, nós vamos perceber uma coisa: Deus concedeu a nós, igreja, armaduras espirituais poderosas em Deus para desfazer as obras do diabo. Mas qual é o problema da igreja, que é a guardiã da família? Que essa guardiã da família, muitas das vezes, não tem utilizado das armas corretas. Quais são as armas da igreja? Efésios capítulo de número 6, é o capacete da salvação, é a couraça da justiça, é o escudo da fé, é a preparação do evangelho calçando nossos pés. Mas não se esqueça, a igreja ela não possui apenas armas de defesa. A igreja não foi chamada para ficar apática, calada, nada
defensiva. Quando Deus disser para você que você tem que atacar, ataque, porque você é igreja, você foi comprado, você foi lavado, você foi redimido. A igreja não foi chamada para ficar num canto, aguardando o ataque do inimigo, aguardando o ataque de Satanás, fazendo com que a sua família fique recuada no canto, não. A igreja é guardiã da família, e a igreja foi chamada para defender a família com as suas armas espirituais. A palavra de Deus é a sua espada. Ataque, avance, guerreie, lute, batalhe, porque a família foi o Senhor que constituiu, e a igreja é defensora dessa família. Guerreie pelos seus filhos, guerreie pelos seus pais, guerreie pelos seus parentes, guerreie pela sua família, porque a família que você tem foi Deus que lhe concedeu. Mas, irmãos, tomando por base Gênesis capítulo 2, é interessante. A primeira instituição criada por Deus foi a família. A primeira instituição criada por Deus foi a família, na qual teve início. Tudo começa onde? No começo. Tudo começa no início. Deus não começa uma história no meio, Deus não começa uma história no fim, não. A história que Deus começa, ela tem que começar no começo, no início. Então a primeira instituição criada por Deus foi a família, na qual teve início a partir do matrimônio celebrado entre duas pessoas, Adão e Eva. Aonde? Lá no Jardim do Éden. E a formação e o enlace matrimonial formado entre Adão e Eva e posteriormente a sua prole ou a sua descendência, Deus daria assim a criação da família. A família passa a ser criada a partir da união entre Adão e Eva. E essa família, esse enlace matrimonial, quando Deus cria, Deus estabelece regras, irmãos, porque tudo nessa vida precisa de regra, porque aquilo que não tem regra vira anarquia, vira bagunça. E Deus, ele não tem negócio com bagunça, Deus trabalha com regras. E aí Deus estabelece regras para esse enlace matrimonial. Quais são as regras? Que esse casamento, ele siga uma regra, 3 regras. A primeira, que esse casamento ele seja heterossexual, isso é, praticado por pessoas de sexos opostos. 2, esse casamento ele precisa ser monogâmico, não pode haver uma terceira pessoa na união entre Adão e Eva, é apenas Adão e Eva, é um casamento monogâmico. E terceiro, é um casamento indissolúvel. O casamento ele não foi feito para acabar, para se dissolver. Casamento foi feito para durar para todo o sempre. Jesus disse, até que a morte os separem. Então Deus estabelece regras para esse casamento. Deus estabelece regras para o enlace matrimonial. E para que essas regras? Porque as regras são norteadoras para tudo aquilo que acontece em sociedade. Você já imaginou viver numa sociedade em que não houvesse regras? Você já imaginou viver em uma sociedade que não tivesse normatizações? Você já imaginou viver numa sociedade em que não tivesse embasamentos legais para que pudesse nortear aquilo que eu faço e aquilo que eu deixo de fazer? Seria uma loucura. Viver numa sociedade onde não há regras, onde não há normatizações, seria uma verdadeira loucura, seria uma verdadeira bagunça. Mas para que Deus pudesse ofuscar esse tipo de situação, Deus ele coloca o quê? Regras. Regras a partir do quê? Da primeira instituição criada. Então, regra existe desde o começo. Regra existe desde o princípio. E é interessante, irmãos, que a família sempre foi e sempre será a base de toda a sociedade. A família não é base de uma parte da sociedade, não. A família é base de toda a sociedade é embasada onde? Na família. Pois ela representa, olha isso aqui, irmãos. A família representa o zelo por um futuro melhor, uma sociedade mais equilibrada e um mundo mais justo. Você imagina viver num mundo buscando algo, um futuro melhor, uma sociedade mais equilibrada e um mundo mais justo sem a família? Não tem como. O que traz equilíbrio para a sociedade é a família. O que traz perspectiva de um futuro melhor é a família. O que traz uma perspectiva de um mundo melhor é a família. A família, irmãos, ela é a base da sociedade.
Uma vez removido, fragilizado ou enfraquecido o fator de sustentação, que é a base, que é a família, a sociedade corre grandes riscos de mergulhar num caos de vulnerabilidade e de destruição. Se você retirar a base de uma estrutura, irmão Alisson, automaticamente aquela estrutura ela vai ficar vulnerável. E se não for corrigida de imediato, aquela estrutura ela vai cair, ela vai ruir, ela vem a ruínas. A família é a base da sociedade. É na família que nós temos a perspectiva do futuro melhor, de uma sociedade mais equilibrada, de um mundo mais justo. E quando nós retiramos a base, quando nós enfraquecemos, ou quando nós fragilizamos essa base, a sustentação, automaticamente eu trago para essa estrutura fragilidade, vulnerabilidade e até mesmo a destruição. Quando nós lemos Mateus capítulo de número 7, Jesus ele vai concluir o Sermão do Monte. Jesus está pregando aos seus discípulos, Jesus está pregando a uma certa multidão, e ele vai concluir o Sermão do Monte, do capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, ele vai concluir dizendo assim: todo homem sábio, inteligente, esperto, ele vai edificar sua casa onde? Na rocha. Todo homem insensato, louco, ele vai edificar sua casa onde? Na areia. Jesus, quando está concluindo o Sermão do Monte, no capítulo de número 7, ele traz essa analogia da estrutura. Como eu disse, a base da sociedade é a família. E o que é que o diabo tem feito nos últimos dias? Enfraquecido a base. Ele tem tentado contra a base, ele tem atacado a base. A vontade dele é fazer com que a base, reverendo Adilberto, seja retirada. Porque ele sabe, uma vez a base enfraquecida, uma vez a base fragilizada, uma vez a base removida, a estrutura, ela cai. Então, na estrutura, a família tem sido atacada. Mas, irmãos, o diabo ele pode tentar. Satanás pode tentar. Ele pode fazer e utilizar das suas mais hostis estratagemas. Ele pode tentar de todas as estratégias possíveis contra a família. Mas uma coisa eu tenho certeza, a família não será destruída. Ela pode até passar por momentos de fragilidade, por conta dos ataques recorrentes que ela sofre, mas a família permanecerá de pé. Por quê? Porque a família não é um pensamento humano, a família não é uma criação humana, a família foi elaborada e projetada no coração de Deus. E tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus cria, tudo aquilo onde Deus bota a mão, o diabo pode até tentar fragilizar, pode até tentar destruir, mas não vai conseguir destruir a igreja, a família, porque nós sabemos que aquele que guarda a família não dorme, não tosqueneja. Quem é ele? Jeová. Jeová. Pode até tentar. Pode até tentar, mas não vão conseguir. Diga assim comigo, pode até tentar, mas não vão conseguir. E aí Jesus ele encerra o Sermão do Monte, capítulo de número 7 de Mateus, dizendo: o homem louco ele edifica a sua casa, a sua base é areia. Vem os ventos, vem os rios, vem as tempestades, vem as intempéries da vida, e o que é que acontece com essa casa? Ela cai. Mas Jesus ele vai dizer: mas o homem sábio, glória a Deus, mas o homem que tem inteligência, ele edifica a sua casa, ele edifica a sua família, não sobre a areia, porque a areia é volúvel, qualquer coisa pode derrubá-la, mas ele edifica a sua casa sobre quem é a rocha? A sua casa, a sua família não está edificada sobre algo volúvel. A sua casa e a sua família está edificada na rocha, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a moral e a ética familiar têm sido atacada com cada vez mais frequência. Por quem?
pelo diabo, seus demônios nos últimos tempos. Vocês têm percebido o quanto o diabo tem atacado a família, tem atacado a igreja nos últimos tempos? A igreja tem sido alvo de Satanás, a família tem sido alvo de Satanás. Mas é como diz, irmãos, 1 João, capítulo de número 3 e verso de número 8, para que foi que Deus, o Espírito Santo, Jesus, a Trindade Santa se manifestou? Diga assim comigo, para desfazer, mais forte, para desfazer as obras do diabo. Deus se manifestou nos últimos dias para desfazer das obras do diabo. O diabo tem tocado no teu filho, mas o Senhor diz: eu desfaço a obra do diabo. O diabo tem tentado contra os teus pais, mas essa noite o Espírito te diz: Deus tem desfeito as obras do diabo contra a tua casa, contra a tua família, contra os teus, contra a tua parentela. Eu sou o Deus que guardo, eu sou o Deus que livro, eu sou o Deus que faço, e eu sou o Deus que protejo. Deus tem trabalhado em prol das famílias, Deus tem trabalhado em prol da sua casa, Deus tem trabalhado em prol da sua parentela. Abaixo. Há uma manifestação de Deus no meio da tua casa. Há uma manifestação de Deus no meio da tua família. A tua família não pertence a esse mundo caído. A tua família está como forasteira. A qualquer momento ela vai junto contigo para as mansões celestiais. Ela está inclusa no plano divino. A vontade de Deus, irmãos, é manter a família no centro do propósito do Senhor. Romanos capítulo 8, verso 28, a Bíblia diz, na nova versão Almeida atualizada, ela diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Diga para quem está ao seu lado: Deus tem um propósito para a tua família. Deus tem um propósito na tua casa. Deus tem um propósito com os teus. Deus tem um propósito com a tua descendência. Deus tem propósito. E o propósito de Deus, irmão, não falha. Ei, eu posso falhar, você pode falhar, mas aquele que determina o plano, aquele que escreve o plano, aquele que dita o propósito, ele diz assim: você pode falhar, mas eu não. Se você coloca a tua família nas tuas mãos, ela pode ser destruída, ela pode sofrer ataques e pode ser destruída. Mas quando a tua família está aqui nas minhas mãos, aleluia, aleluia. Oh Espírito de Deus, oh glória a Deus. Irmãos, depois dessa breve introdução, eu quero pregar uma mensagem, uma reflexão que tem como tema os propósitos de Deus para a família. Deus, ele não trabalha, irmão, sem propósito. Tudo que ele faz tem um propósito certo. Tudo que ele faz tem um propósito determinado. Tudo que ele faz já tem um plano que ele mesmo traçou para que ele mesmo venha cumprir. Diga assim comigo: Deus, mais forte, Deus é quem faz tanto o querer como o efetuar. A ele pertence o sim e o amém. Primeiro propósito. Qual o propósito de Deus para a minha família? Fazer da minha família um lugar da manifestação de Deus. Fazer da minha casa, da minha família, um lugar da manifestação de Deus. A Bíblia Sagrada, irmãos, ela ensina que Deus estabeleceu muitas famílias desde o princípio. E eu vou citar aqui apenas 2 exemplos. Primeiro, Obed-Edom. Vocês já ouviram falar dessa história de Obed-Edom?
Davi, quando assume o reinado, ele tem como primazia trazer a Arca da Aliança, que estava fora de Jerusalém, se eu não me engano, há cerca de mais de 40, 50 anos. Depois da guerra que tiveram com os filisteus, a arca foi roubada. E aí a Arca da Aliança, que simboliza a presença de Deus, a manifestação de Deus, ela foi roubada. E aí Davi, quando ele assume o trono, quando ele assume o reinado, a primazia do reinado de Davi, primeiro, era trazer a arca de volta para Jerusalém. Porque é impossível de imaginar um rei reinando sem a presença. É impossível você imaginar um rei reinando em Jerusalém sem a presença de Deus. Porque, irmãos, é a presença de Deus quem guia. É a presença de Deus quem instrui. É a presença de Deus que nos mostra o caminho que nós devemos seguir. E quais os caminhos que nós devemos tomar. Então, Davi, ele tem como primazia no seu reinado trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. Porém, os irmãos conhecem toda a história, eu não quero me deter e me alongar nela. Mas chega um determinado momento em que, quando eles estão trazendo a arca de volta, eles cometem alguns deslizes em querer colocar a Arca da Aliança em cima de um carro novo de bois. O carro novo de bois ele acaba tropeçando. Um rapaz, por nome Uzá, vai tentar pegar a arca. E aí a Bíblia diz que abre-se uma ruptura nele, porque Deus se irou contra Uzá, porque ele fez aquele ato. Davi ficou preocupado: como é que eu faço agora para poder levar a Arca da Aliança para Jerusalém? E aí eles têm a ideia: vamos levar para a casa de Obed-Edom. Os irmãos bem sabem que quando essa arca chegou lá nos filisteus, no templo de Dagom, trouxe muitos e muitos prejuízos para aquele povo. Mas quando essa arca, essa mesma arca, que representa e simboliza a presença de Deus, chega na casa desse homem chamado Obed-Edom, foi diferente. A Bíblia diz que a Arca da Aliança ficou cerca de 3 meses na casa de Obed-Edom. Se você ler comigo 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 13 e 14, a Bíblia Sagrada vai dizer: pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi em Jerusalém, porém se fez retirar a casa de Obed-Edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom em tudo o que ele... Irmãos, quando a nossa casa é um lugar da manifestação de Deus, tudo fica no mundo secular, porque tudo que importa é a presença e a manifestação dele. Uma família pode se ter carro novo, casa nova, muito dinheiro, muitos bens, muita riqueza, mas se ela não for o lugar da manifestação da presença de Deus, tudo isso é secular, tudo isso é banal, nada disso tem valor. Mas quando se é uma família, pode não ter carro novo, pode andar a pé, pode andar de bicicleta, pode morar até mesmo de aluguel, ganhando salário mínimo todo mês, mas se tem a presença de Deus... Porque os fatores são diferentes aqui. Obed-Edom recebeu a Arca da Aliança na sua casa. A presença de Deus ficou por 3 meses na sua casa. E a Bíblia diz que eles foram abençoados em tudo que eles tinham. Diga assim comigo: prosperidade. Mais forte: prosperidade real e verdadeira. Porque se vende nos dias de hoje, irmão Alisson, uma prosperidade que é falsa, dentro da família, no seio familiar. Faça isso que a sua família vai ser abençoada. Venda isso que a sua família vai receber 10 vezes mais. Irmão, Deus não é mercado. Com Deus não existe barganha. Com Deus é assim: se a tua casa é lugar da manifestação de Deus e a minha presença reside no teu lar, já é o suficiente. Porque o que importa no final das contas não é o carro novo na garagem. O que importa no final das contas não é o triplex, não é o apartamento na frente da beira-mar, não. O que importa no final de tudo é saber que a nossa casa é lugar de repouso e da manifestação do nosso Deus.
Irmão, você ter a certeza, irmã Gilmária, irmão Léo, irmã Yasmin, vocês terem a certeza de que quando vocês colocarem o pé dentro da casa de vocês, vocês terem a certeza e a convicção que Deus se manifesta dentro do seu lar, é coisa grande, irmãos. Não é coisa pequena não, você ter a certeza de que quando você colocar o seu pé dentro da sua casa, você ter a certeza que Deus se manifesta lá, é coisa grande. É coisa grande. Porque tem muita família que não tem o mesmo privilégio. Tem muita gente que vai chegar em casa, o marido está bêbado. Vai chegar em casa, a mulher está bêbada, sei lá. É um ninho de confusão, mas você tem noção de que quando você chegar na sua casa, você tem a manifestação da presença, aleluia, da presença de Deus dentro da tua casa. Diga assim comigo, é coisa grande. Oh Espírito Santo, teu sangue tem poder, Jesus. Aleluia. A casa de Obed-Edom era lugar da manifestação da presença de Deus. A casa de Obed-Edom recebeu a presença de Deus. Aleluia. Segunda família, irmãos, a casa de Cornélio. Atos 10. Irmãos, aqui é uma das histórias mais lindas do Novo Testamento, é a história de Cornélio. Certa feita, Cornélio, um homem justo, temente a Deus, que fazia muitas esmolas e as orações a Deus. Quando foi determinado dia, o Senhor lhe aparece, irmã Nina, lhe traz uma visão de um homem, um varão, e diz para ele: olha, reúne aí uns homens, manda descer à cidade de Jope, procurar Simão, chamado Pedro, manda ele vir na tua casa. Fazer o quê? Manda ele vir na tua casa. O que ele vai fazer, ele vai dizer. E aí ele envia alguns homens, se eu não me engano 3 homens, descem à cidade de Jope, vão lá procurar Pedro. E é interessante que a Bíblia vai dizer em Atos 10 que eles estão chegando na casa de Pedro. Pedro está no terraço. Diga assim comigo, Pedro está no terraço. Fazendo o quê, irmãos? Diga assim, orando. Pedro está orando. Irmãos, Deus não trabalha se não tiver um propósito. Pedro está orando. Aí de repente, durante a oração, se eu não me engano, na hora 9, a Bíblia vai dizer que Pedro teve fome. Ora, irmão, o homem orando teve fome. Aí a Bíblia diz que ele teve fome, ele desce. Quando ele desce, alguém bate na porta. Pois não, nós estamos procurando um homem. Como é o nome do homem? Simão, chamado Pedro, conheço. Acabou de descer no terraço, estava orando, teve fome, desceu. Manda chamar. Pedro veio. Quando Pedro se apresenta, perdão, irmãos. Quando ele estava no terraço, ele teve a visão. Qual foi a visão? Um lençol descia do céu, atado pelas 4 pontas, cheio de animais considerados impuros pelos judeus, e uma voz dizia assim para ele: Pedro, levanta, mata e come. Por 3 vezes a voz disse isso, a mesma coisa para a mesma pessoa, e as 3 vezes Pedro respondeu: de forma alguma, Senhor, de forma alguma, eu não vou comer isso não. E aí as 3 vezes o Senhor disse para Pedro: Pedro, não diga que é impuro aquilo que eu já purifiquei. Não fale isso, Pedro. E aí quando a visão acaba, irmã Aparecida, o lençol ele é recolhido, vai embora. Pedro desperta, aí Pedro tem fome, Pedro desce. Quando Pedro desce, alguém está lá na porta e bate na porta dele. Nós estamos procurando um homem. Qual é o nome do homem? O nome do homem é Simão, chamado Pedro. Mande descer, eu quero conversar com ele. Quando eles vão ter o diálogo, Pedro se apresenta para aqueles homens e diz assim: olha, o meu senhor, por nome Cornélio, mandou que eu viesse até você. Não sei para quê, mas ele te chama lá na casa dele. Onde é? Em Cesareia. Nós vamos. No outro dia, dormiram. No outro dia, partiram para a cidade de Cesareia. Quando chegaram na cidade de Cesareia, Pedro entra na casa do homem chamado Cornélio. Quando ele entra na casa do homem chamado Cornélio, logo Cornélio se ajoelha. Mas tem um detalhe. Pedro diz assim para ele: homem, se levante, porque eu sou homem igual a você. E é interessante, irmãos, que Atos capítulo de número 10, verso de número 24. Esse propósito, esse encontro já estava marcado, não por Cornélio, não por Pedro, e nem muito menos pelos homens que fizeram a intermediação entre Pedro e Cornélio, mas ela estava marcada na agenda de Deus. E aí quando ele chega na casa do homem, lá em Cesareia, mas antes que Pedro chegasse,
Atos capítulo 10, verso de número 24. No dia imediato, chegaram a Cesareia, Cornélio, os que estavam esperando, tendo já convidado, aleluia. Tinha convidado quem, irmãos? A sua família e os seus amigos mais íntimos. Para quê? Cornélio sabia, irmãos. Ele podia pensar assim: eu não sei o que é que Deus vai fazer, mas Deus vai fazer algo diferente. E aí ele manda chamar. Eu não vou querer essa bênção só para mim. A Bíblia diz que ele manda chamar os amigos íntimos e toda a sua família. Quando ele chega, Pedro percebe, está toda a família de Cornélio no recinto. Pedro começa a pregar. E sabe o que é que acontece? Atos capítulo de número 10, verso de número 44. E ainda Pedro, pregando a palavra, caiu sobre a família de Cornélio o Espírito Santo de Deus. O lugar da manifestação de Deus é a nossa casa, é a nossa família. Nesta noite clame, peça, ore, que o Senhor traga, caia e derrame do seu Espírito sobre a nossa casa. A nossa família é o lugar da manifestação de Deus. A sério. Contei bem rápido, irmão, porque senão o tempo não dá. É só o primeiro ponto. A nossa casa é o lugar da manifestação de Deus. Cornélio sabia, irmãos, eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer grandes coisas. Atos 10, 44 é algo lindo, irmãos, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo caiu. Você já imaginou pegar algo pesado, por exemplo, esse aquário? Não estou dizendo que vai ser isso. Você pega um aquário desse, leva para o teto aqui da igreja. Conforme a gravidade, você derruba ele, joga ele para baixo. Isso aqui tem impacto ou não tem? Vai impactar quem está perto ou não vai? Vai. Atos 10, 44. O Espírito caiu. Quando o Espírito cai, diga para quem está ao seu lado, quando o Espírito cai, há um impacto para aqueles que estão próximos. A família de Cornélio, os amigos de Cornélio, a parentela de Cornélio, todas elas foram alvo do impacto da presença de Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Vamos para frente. Glória a Deus. Segundo propósito. Segundo propósito de Deus para a família é fazer da família um lugar de segurança e proteção. Segundo propósito é fazer da nossa casa, da nossa família, um lugar de segurança e de proteção. A família, quando é guardada por Deus, ela recebe segurança, proteção e descanso. Deus trata a família como a menina dos seus olhos e como propriedade exclusiva e peculiar dele. Deus trata a família, irmãos, aqui ó, como a menina dos seus olhos. Ele cuida, Ele trata, Ele quer bem, porque é a menina dos seus olhos. Deus, Ele cuida da família com um cuidado que somente Ele pode fazer. Irmãos, não existe um lugar onde você se sinta tão bem, tão seguro, tão protegido, senão na sua própria casa. Você passa um mês fora da sua casa. Você passa um mês fora da sua casa. Mas quando você chega na sua casa, você encontra descanso.
você encontra segurança, você encontra proteção. É interessante que ontem eu dei uma saída com a Débora. Estava eu, a Débora, meu pai, minha mãe. Tinha preparado uma parte da mensagem. Aí quando foi umas 8 horas da noite, a gente deu uma saidinha. E no retorno eu comentei algo dentro do carro e disse assim: eu não vejo a hora de chegar em casa. Porque casa é o melhor lugar que existe. Não existe um lugar melhor. Não existe um lugar onde você encontre paz, descanso, segurança e proteção, senão na sua própria casa. E eu disse para ela: eu não fico em paz, eu fico com a intranquilidade tão grande enquanto eu estou em movimento, principalmente depois de 10 horas da noite, enquanto eu não coloco o carro para dentro e os portões se fecham. Mas quando a gente entra, que os portões se fecham, e a gente tem a certeza que nós estamos dentro da nossa casa, não tem satisfação melhor. Por quê? Porque o nosso lar é lugar de segurança. A nossa família é lugar de proteção. As muralhas em volta de Jerusalém, escute, Salmo de número 125, verso de número 2. Em redor da cidade de Jerusalém tinha uma muralha. Para que servia a muralha? Para proteger a cidade. A cidade era guardada pelas muralhas. Quem habitava dentro da cidade percebia: eu estou seguro, porque tem eu estou protegido, porque eu tenho as muralhas. Eu tenho certeza que eu estou seguro, que eu estou protegido, e que nada vai me acontecer aqui dentro, porque eu estou em segurança, porque o que me dá segurança são as... Salmo 125, verso de número 2. Como estão os montes à roda de Jerusalém, diga assim comigo: protegendo. Assim o Senhor está em volta do seu povo. Assim como as muralhas guardavam a cidade de Jerusalém, assim como as muralhas rodeavam a cidade de Jerusalém, trazendo proteção, segurança para aquela cidade, assim é o Senhor, rodeando a minha casa, a tua casa, a nossa família. Irmãos, o que nos guarda não é a cerca elétrica que nós instalamos, sabe por quê? Porque a cerca elétrica ela pode falhar. Não é o alarme que nós instalamos, porque o alarme ele pode falhar. Não é a porta mais segura que você pode imaginar. Aquela porta ela pode ser arrombada. Ora, se assaltar o Banco Central, que era um dos bancos mais seguros do Brasil, essas coisas elas podem ser ultrapassadas, elas podem ser arrombadas, mas existe uma coisa que é impenetrável, onde a nossa família está guardada de fato. Diga assim comigo: nos braços do Pai. Aleluia. Quando tudo nessa vida falhar, teu Deus não falha. Quando todos os recursos de segurança e de proteção falharem, o teu Deus não falhará. Assim como as muralhas estão em volta de Jerusalém, guardando e protegendo a cidade, assim é o nosso Deus que está ao redor da nossa casa, protegendo a nossa família, protegendo a nossa casa contra tudo e contra todos. Nosso Deus é quem te guarda, nosso Deus é quem nos guarda, nosso Deus é quem guarda a nossa casa. Salmo de número 91, verso 1 e 2 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Diga assim comigo: a minha fortaleza
a minha segurança, a minha proteção e da minha casa é o Senhor. Jesus, ele faz uma analogia que está lá em Mateus 23, 37. Qual é a analogia? Jesus vai dizer assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar vocês debaixo das minhas asas, e vocês não quiseram. Você sabe por que Jesus disse isso? Quando a galinha, ela coloca os pintinhos debaixo das suas asas, ela está dizendo assim: estão protegidos, e eu quero ver quem é o besta que vai encarar aqueles que eu protejo. Aqueles que estão debaixo da minha proteção, eu quero ver quem é o besta que vai me encarar para poder mexer com um dos meus. Jesus, ele disse uma coisa, Mateus capítulo de número 16: Pedro, eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra que não é você, sou eu edificarei a minha igreja. É ajuntamento de famílias. Diretamente ele está dizendo assim: a minha igreja que está edificada sobre a rocha, e indiretamente ele está dizendo assim: a família que está edificada sobre a rocha, as portas do inferno podem até se abrir contra ela, mas não vão prevalecer contra ela. Nossa casa é lugar de segurança. A nossa família está guardada em Deus. Ei, quem guarda a nossa casa, quem guarda a nossa família, quem guarda os nossos, está dizendo assim: eu coloquei vocês debaixo das minhas asas, e ninguém vai se atrever a querer tocar num fio de cabelo seu. Salmo de número 121 vai dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do que fez os céus e não deixará vacilar o teu, aquele que te guarda não tosqueneja. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora como para sempre. Deus tem guardado a nossa casa, Deus tem guardado a nossa família, Deus tem guardado os nossos. Terceiro propósito, eu encerro. Terceiro propósito de Deus para a família é fazer da sua família o alvo das suas orações. Diga assim comigo: façamos da nossa família o alvo das nossas orações. Você tem orado pela sua casa? Será que eu tenho orado pela minha família? Será que eu tenho feito como fez Cornélio? Deus ia fazer grandes coisas e fez, e trazer a família e os amigos mais íntimos para poder receber um pouco daquilo que Deus ia fazer com ela? Ou será que nós somos daqueles que nós queremos reter a bênção somente para a gente, só para nós? Há poder nas orações que realizamos em prol da nossa família.
Porém, em alguns determinados momentos, aparentemente, parecem não acontecer nada. A gente não vê resultado, a gente não vê mudança, a gente não vê transformação, e tudo parece correr na mesmice. Tanto tempo que eu oro, tanto tempo que eu peço, não vejo nada acontecer, não vejo resultado, não vejo mudança, não vejo transformação. Porém, quando a nossa família é alvo das nossas orações, embora não pareça aos nossos olhos, mas céus e terra são movidos para o cumprimento dos propósitos de Deus para ela. Oi, irmãos. A nossa família é alvo das nossas orações. A nossa casa é alvo das nossas orações. E o que é alvo? É tudo aquilo que eu almejo alcançar. São os meus objetivos, são as metas traçadas, é tudo aquilo que eu almejo, mas nesse caso para minha família. Quando eu digo que a família é alvo das minhas orações, eu estou dizendo assim para Deus: Deus, o objetivo, a meta que eu tenho para minha família são esses. Faz acontecer, Senhor. Sabe por quê, irmãos? Tem coisas que nenhum de nós somos capazes de fazer. Só Ele faz. A transformação que você tanto pede não pertence a mim, nem pertence a você. A transformação que você tanto pede está com Ele. Deus é quem faz. A mudança que você tanto pede está em Deus. A transformação que você tanto pede está em Deus. A mudança que você tanto pede está em Deus. É por isso que o Espírito de Deus essa noite diz a cada um de nós: façamos da nossa família alvo das nossas orações. Diga assim comigo: quando eu oro pela minha família, Deus trabalha em prol dela. Vocês lembram da história do centurião de Cafarnaum? Mateus capítulo de número 8. O centurião estava com um rapaz dentro da sua casa. Irmãos, e quando eu digo casa, independentemente de quem esteja, casa é lugar familiar. Aquele rapaz era apenas um soldado seu, um servo seu, mas ele teve uma preocupação com ele, irmão Mauro, como se fosse um filho seu. Isso é interessante. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, é um servo, podia muito bem ter deixado morrer, podia ou não podia? Mas ele tratou aquele rapaz como se fosse um filho seu. E aí ele manda que vá atrás de Jesus. Ele manda que procurem a Jesus. Quando eles encontram Jesus, Jesus está numa certa região que eu não me lembro agora. E aí quando eles chegam até Jesus, ele diz assim: eu tenho um servo que está moribundo na minha casa. Agora me fugiu a mente se é ele ou se é um dos seus servos. Mas a mensagem que foi transmitida foi essa: eu tenho um servo que está na minha casa, que está morrendo, está moribundo. Vamos até lá. Alguém diz, quem sabe? Quando Jesus está indo até a casa daquele centurião, e ele chega perto da casa, alguém dizia assim para ele: para. Eu não sou digno. Eu não sou digno que você entre na minha casa e fique debaixo do meu telhado. Eu não sou digno.
Mas o teu servo está morrendo, o teu servo está moribundo, tu não quer que eu ajude? Mas não precisa o Senhor ir lá. Basta liberar uma, basta liberar uma, basta liberar uma. Você está aqui. Ei, diga para quem está ao seu lado, basta liberar uma palavra. Você já liberou uma palavra sobre a tua família aí? Basta uma palavra. Uma palavra, Samuel. Ei, uma palavra. Diga assim comigo: a minha família é alvo das minhas orações. Basta uma palavra dele e o teu servo sarará. E aquele que está nas drogas vai ser liberto. E aquele que está morrendo vai ter vida. Aquele que está doente pode ser curado, pode ser sarado. E aquele que precisa de libertação pode ser liberto. Basta uma palavra. Uma palavra. Pedro estava na prisão, Atos capítulo 12. Enquanto Pedro estava preso, a igreja estava em orar. Faça da sua família o alvo das orações. A igreja estava reunida, orando em prol da vida de quem? De Pedro. Enquanto a igreja orava, Deus trabalhava. O sentido da coisa é esse: quando a gente ora, Deus trabalha. Quando a gente ora, Deus faz. Quando a gente ora, Deus opera. Quando a gente ora, a mão de Deus está estendida para abençoar, para fazer, para abençoar. Que a nossa família seja alvo das nossas orações. Você tem orado pelos seus filhos? Ah, mas não tenho visto mudança, transformação, resultado. Continue. Eu tenho orado pelos meus pais, não tenho visto nenhum resultado. Parece que começou a beber mais ainda. Continue. Eu tenho orado incessantemente. Parece que tudo está pior. Continue. Faça da sua família o alvo das suas orações. Porque no momento certo, na hora determinada, no momento oportuno, Deus vai manifestar a sua mão e vai dizer: o tempo chegou. Eu encerro. Irmãos, às vezes a gente está tão cego por tanto orar e não ver nada acontecer aparentemente, que a gente pensa: será que Deus esqueceu? Será que Deus esqueceu? Será que Deus não tem visto tanto que eu tenho orado esse tempo todinho? Deus esqueceu? Quarta-feira, agora eu não me recordo se foi quarta, se foi domingo. Eu estava chegando aqui, uma irmã me abordou. Eu estava ali, a irmã bateu aqui no meu ombro. Tu não percebeu não, né? Deus já começou a ouvir as tuas orações e tu não viu. Aí eu fiquei naquela, não entendi, confesso que não entendi. Foi no domingo passado. E a irmã disse isso, e eu fiquei pensando, e aí ela falou: ontem eu passei passei lá na rua dos seus pais. Passei na rua dos seus pais. E vi que abriu uma igreja em frente praticamente à casa deles. E ainda eu fiquei sem entender. E ela disse: é resultado de oração. Você não viu, mas Deus respondeu e você não viu. Aí a ficha caiu. Tanto tempo que eu oro pelos meus familiares, tanto tempo que eu oro pela minha casa, da minha família somente minha irmã, minha sobrinha e minha mãe que aceitaram a Jesus. Meu pai, meu irmão ainda estão
alguns outros irmãos. E aí naquele exato momento eu pensei, é verdade. Chamo para vir à igreja, a Débora chama para vir à igreja. O que é que eles dizem? Vou não. Já sou de Jesus, já tenho Jesus. E aí a irmã Tisca. Ei, irmão. Você pensa que Deus dorme em serviço, é? Vocês estão pensando que Deus dorme em serviço? Deus não dorme não, irmão. Deus não chega atrasado, Deus não se adianta. Deus chega na hora certa. O problema é que a gente quer avexado demais. É a gente que se avexa, Gidel, Gileade. E ela disse, eles podem não vir aqui, mas como a igreja está aberta lá, eles vão ter que ouvir, queira eles ou não. É aquela história, se Maomé não vai às montanhas, as montanhas vêm a Maomé. Se não vier a igreja foi até eles. Sabe o que eu entendo? Mas Deus dizendo assim, ei camarada, tu não tem para onde correr não, teu lugar é aqui. Faça da sua família o alvo das suas orações. Você pode não estar vendo resultado hoje, você não pode estar vendo resultado agora, mas aquele que semeia a boa semente voltará alegre, satisfeito, trazendo seus frutos. Plante hoje e amanhã você colherá. Fiquemos de pé em nome de Jesus.